mulher feita de muitas facetas, minha atriz particular, inspiração, desejo dos meus desejos mais secretos, composta por meus amores passados e atual, como se nunca se viu igual. Bom, Dama de Cabelos Negros. Esse é o título do livro do nosso convidado de hoje no programa Café com Poesia, William Calisto. Muito bem-vindo ao nosso programa, um prazer recebê-lo aqui. E a sua obra, o seu trabalho, a gente conversou anteriormente, né? Fruto de anos e anos de reflexão e tal. Exato. E que terminou com essa obra que você publicou em 2015, né? Em 2015. Muito bem. Primeiro, como iniciou a sua trajetória na literatura? Chico, desde os meus 9, 10 anos de idade, eu tinha necessidade de trazer um mundo que existia dentro de mim. Eu tinha uma chuva de palavras para passar, né? E eu tinha uma necessidade, uma ânsia de compreender as coisas ao meu redor, de compreender. E eu percebi que, a partir do momento em que eu escrevia, que eu lançava aquilo no papel, se esclarecia. Ou eu conseguia ter um panorama maior. Aí eu disse, bem, gostei, esse é o caminho. Então, a partir daí, eu comecei a criar um grande apreço pela escrita, pela filosofia, pela sociologia, psicologia. E desde pequenininho, já com 9, 10, 12, 13, 14 anos, eu já estava lendo os livros, devorando os livros, o dicionário também. Eu começava a olhar palavras que eu não conhecia e comecei, a partir daí, a ter um grande amor pela literatura. Primeiro surgiu a prosa ou a poesia? Na paixão? Acho que a alma. A alma. Eu comecei a sentir. Como que a criança? A criança, antes de andar, ela tem a ânsia de andar. Ela sabe e vê todo mundo andando e ela quer fazer aquilo. Mas eu não tinha os recursos literários, a linguística, eu não tinha a técnica, mas eu tinha a alma. E a partir daí eu comecei a ver as formas. E por meio disso nasceu a prosa. Daí veio a poesia e daí começou a surgir as novas formas de escrita. Muito bem. Você é ator de teatro também e compõe também músicas, né? É compositor também? Isso. A Dama, ela também traz esse cunho, né? Porque ela acaba se desdobrando. Fiz uma parceria há pouco tempo com Eduardo Profa e Jean Cláudio e o primeiro texto do livro, Serena, ele recebeu uma melodia por Jean Cláudio e foi gravado no CD da Confraria Nós Poetas. Uhum. E como é que anda o teatro na vida? Você tem formação de teatro, você estudou na universidade, do curso técnico, não foi? Fiz os básicos, primeiramente, fiz o básico no SESI, de formação, fiz o básico na ETA e dei início ao técnico, não concluí ainda, mas nesses 3, 4 últimos anos vim já seguindo e fazendo os processos, montagens e me jogando no campo artístico, teatral. Como é que você define essa obra, A Dama de Cabelos Negros? A Dama. A Dama é uma coisa de alma. A Dama é uma forma de você acessar os pontos em que você acredita que não tem alcance. A Dama, ela traz esse desdobramento, né? Até onde isso entrar, até onde isso couber a você, sabe? E a Dama, ela é isso, ela é visceral. Uhum. Teve uma inspiração para você fazer específica, para você mergulhar na sua obra? Ou seja, você trabalhou isso, você falou, conversando comigo anteriormente, fala da espiritualidade, do lado espiritual, né? Exato. Eu sempre fui um jovem que sempre vivia em busca, nunca estive por estar. Eu me considero, desde pequeno eu já escrevia, inclusive eu tenho guardado esses textinhos de 9 anos, eu me considerava aquele aluno que sempre puxava a cadeira para perto da professora, no caso, a vida, né? E a Dama, ela nasceu aí, desse contato espiritual. Eu, durante esse meu processo de vida, caminhei por muitos lugares, fui para muitos mosteiros,
fui para muitas ONGs, instituições, e sempre nessa introspecção, mas que me levava a ir ao outro. Eu sempre tive uma ânsia, e eu consigo dividir esse período da minha vida em 2 momentos. Dos 9 aos 14, 15 anos, eu vivia muito introspectivo. Era esse processo de meditação. E a Dama já existia nesse processo, eu já escrevia, jogava nela essas questões. E a partir, depois dessa etapa, eu comecei a ir ao outro. Por quê? Isso eu falo sobre a Dama, já citei em outros momentos também. A Dama, ela me permite ir ao outro porque ela absorve essas questões, essas dúvidas, né? Esclareço por meio dela e levo às pessoas esse conhecimento, esse sentir, que não é nada mais, nada menos que ir ao outro. Jung, quando ele falava, ele dizia assim: aprenda todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E a Dama é isso. É esse tocar com respeito no sagrado do outro que me vem. Entendi. Muito bem. Você, aqui no programa, a gente pede ao autor que escolha alguns poemas para interpretar durante o programa. Você fique à vontade. Gostaria de ouvir você interpretar. Sim, sim. Autoconhecimento, da página 56. Quero me acercar deste entendimento, dele me nutrir e progressivamente adentrar neste universo que existe em mim. Descubro em cada canto uma coisa nova, verdades, ilusões, mentiras, qualidades pertinentes, defeitos insistentes, e a partir daí vou mudando, transformando-me, amadurecendo. Cada ponto exige um encontro, e esta troca é interativa. E em cada partida é um desbravar de mim. Muito bem. Como é o nome desse poema? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Inclusive o título fala, bem objetivo quanto ao texto, né? Quanto ao texto poético. Muito bonito. Muito bem. E essa busca sua, esse trabalho seu, que você desenvolve, na verdade é uma busca constante. Exato. Não é? Então, o livro é talvez o início desse processo, né? De você mostrar isso, publicizar isso, né? Exato. Exato. A Dama, ela traz nada mais, nada menos do que esse meu processo pessoal. Inclusive, nós estávamos conversando anteriormente, muito mais do que técnica, muito mais do que linguística, tem que ter alma, é vivência. Eu não posso falar daquilo que eu não sei, eu não posso falar daquilo que eu não vivo, eu não tenho propriedade para falar daquilo que eu não vivo. E a Dama, ela traz a minha vivência, ela já traz isso imbuído nela por meio dos textos. E a partir daí, aonde quer que eu me encontre, aonde quer que eu vá, traz essa alma, seja no teatro, seja no balé, seja em qualquer campo que seja, que ele já vem de alma, é isso, essa seta que aponta. E daí vem os encontros inusitados, né? No processo de montagem do SESI, da oficina que eu fiz, com o professor Magno Ângelo, durante a oficina ele pediu para que a gente se inspirassem em pessoas do cotidiano para desenvolver os personagens, né? Como contrapartida. Todos os dias quando eu pego o ônibus na Fernandes Lima, tinha um garoto que ele entra no ônibus e ele começa varrendo do final do ônibus. Quando ele termina de varrer, ele pede o dinheiro.
toda vez eu vi esse rapaz. Até um dia que eu estava passando na rua, o nome dele é Laerte. Estava passando na rua às 10 horas da noite e esse garoto passou, eu olhei para ele e fiz, já sabia o nome dele, fiz, Laerte, tá com fome? Vamos comer comigo? Ali na frente? Aí ele fez, não, obrigado, eu já jantei. Aí eu olhei para ele e fiz, Laerte, você quer uma pipoca? Algum lanche? Ele disse, William, eu não quero porque é ruim para o estômago. Depois que eu janto eu não como mais. Eu fiquei sem chão na hora. Pelo nível de maturidade afetiva daquele jovem de rua. Dali eu disse, eu posso te dar um abraço? E sim, eu dei um abraço tão apertado nesse garoto. Eu disse, olha, vamos conversar um pouquinho? Eu quero saber sobre você. E ele me falou a história da vida dele ali. Eu até esqueci da hora, deu quase 11 horas da noite. A gente ficou no batentezinho se conversando. E dali nasceu o personagem. Da montagem, fragmentos projetados desse garoto. Eu olhei para ele e fiz, meu Deus. E isso é ir de alma, é ir além da técnica, é ir além do que há, da caixa, né? Esse encontro inusitado. A dama, ela entra nesse jogo, essa coisa. Você montou alguma coisa para teatro ou alguma performance com o seu livro? Já não? Não, eu tenho esse intento. Tenho grandemente esse intento, principalmente porque a dama, ela tem inspirações grandiosas, como Edith Piaf, que eu sou apaixonado, Gigliola Cinquetti, 1969, Festival de San Remo, adoro as composições dela, a interpretação dela, e mulheres do meu cotidiano, e principalmente a minha mãe, minhas avós. Sim. Então, dentro disso, ela abarca mulheres, ela abarca identidades. Ela é muito forte e eu tenho intento de levar ela para o palco ainda. Então, são personagens femininas, né? Sim, e que tiveram poder fundamental nesse meu processo de construção. Uhum. Além de mulheres que às vezes eu nem sei o nome. Eu tenho o costume de conversar com muitas mulheres na rua, pessoas assim no ponto de ônibus, quando eu vou comprar, tomar um café. Sempre eu tenho o costume de conversar. E dali eu extraio as histórias. Dali, desses encontros inusitados. Uhum. E a dama, ela tem tudo isso nela. Então, do processo de, a gente pode dizer, de gestação até o nascimento da obra, quanto tempo? Uns 7 anos. 7 anos. 7 anos. E 2 anos, 3 anos... em que eu comecei a trazer. A dama, ela era algo muito restrito, porque eu desenhava as expressões, esses olhares. Eu sempre fui fascinado pelos olhares. O olhar, como já dizem os antigos, é uma porta da alma, né? Exato. Então eu retratava esses olhares, eu não conseguia olhar aquele universo do outro e não me sentir sensibilizado. É uma palavra que gera ação. É uma poesia que gera ação. E a dama era isso, gerava em mim ação. Eu não conseguia ficar quieto, calado. E ela nasceu assim. E eu queria depois do próximo bloco, eu escutar mais poemas, mais poesia da sua obra, tá bem? Será um prazer. Então já a gente retorna com William Calisto. Já depois do intervalo, vamos tomar um cafezinho. Já retornamos. Retornando então o programa Café com Poesia, conversando com William Calisto, ator, compositor e autor também teatral, né? Muito bem. Aí a gente estava falando no bloco anterior, somente no final do bloco, eu gostaria de ouvir mais poesia sua. Vamos lá. Esse texto se chama Serena e ele trata deste olhar mais a fundo. Um só de teus olhares é capaz de acalmar o mar que deságua fundo em mim.
A tua voz amena emana paz. Sossego ao meu ser aturdido, e em meio a tantos gritos, volto-me a este encontro. Muito bem. Interessante esse trabalho que você faz, a sonoridade do violão, com a interpretação da poesia, com a voz e tal. Como é que surgiu isso? Desde os momentos em que eu fui a alguns mosteiros e alguns locais religiosos, instituições, eu sempre andei com meu violão e sempre nos processos de criação, né? E o violão, a música, ela tem um poder tremendo. A música tem um poder tremendo. O fato de dedilhar vai além. É uma forma que eu sempre encontrei de acessar o meu interior e trazer esses textos de uma forma mais intensa. Sim. E essas andanças pelo mosteiro? Mosteiro católico, foi? Sim, sim. Conheci várias instituições, mosteiros de ordem beneditina, Cartucha, estive em contato com um dos monges, conversei. Eu andei por muitos lugares, sabe, Chico? Uhum. Já dentro disso, eu viajei para Fortaleza, para uma instituição também da igreja, e estive nas ruas durante um mês, cuidando de pessoas de rua. E nessa casa, eles cuidam de pessoas com doenças muito graves, desde tetraplégicos a pessoas com estado de câncer terminal. E isso quando eu fiz 18 anos, 19 anos. Meus pais ficaram loucos com essa experiência. Mas eu dizia, eu quero sentir o chão batido da fé. Eu quero ir além. Eu não quero não quero ler, eu não quero saber, eu quero vivenciar. E nisso eu fui com quase nada de roupa, poucas roupas, e fui para Fortaleza, passei um mês lá. E estive lidando diretamente com pessoas de rua, de prostitutas, traficantes, a enfermos, e dava banho, e dava comida, e cuidava. E esse é o momento que você acessa o teu interior, porque não tem como você ir ao outro e isso não causar uma transformação em você. O fato de ir ao outro, ouvir, às vezes você não precisa falar nada. Eu conheci uma senhorinha no ônibus essa semana, eu botei o meu melhor sorriso para ela. Ela olhou para mim e fez, meu Deus, como é bom receber um sorriso a essa hora do dia. Ou seja, existem formas de você falar sem usar o recurso da palavra. Antecede a palavra. São Francisco de Assis dizia isso, que chegaram tempos, Madre Teresa de Calcutá, em que o maior evangelho que as pessoas iriam ler é a tua vivência, a tua ação, a tua atitude. Então, desarraigado do contexto religioso, trazendo esse contexto da poesia, do teatro, do que quer que seja, eu sempre vi dessa forma. A palavra que antecede, a ação que antecede a palavra e unido a isso, faz toda aquela sinergia do encontro. São Francisco de Assis foi um santo, acima de tudo, foi um homem que teve uma atitude magnífica perante a humanidade, perante a natureza, a preservação da natureza. É verdade. E ele era um panteísta, né? Era um homem que tinha uma espiritualidade muito elevada e que observava Deus em todas as manifestações de vida. É verdade. É um homem extraordinário. E você foi também no mosteiro franciscano? Já conheci muitas ordens, e entre elas também dos franciscanos, né? E sempre nessa busca. O mosteiro franciscano, eu também frequentei alguns mosteiros franciscanos, lá em Olinda, em Salvador. Sim. Aqui tem em Penedo, existia também, os capuchinhos e os franciscanos. Né? Exato. Também para as artes deram uma contribuição, ainda dão extraordinária, né? É verdade. Você é cristão, claro? Sou cristão. Mas é católico? Sou espírita. Espírita. Isso. Ah, bom. Bem, vamos ouvir mais poesia aí? Vamos lá. Então, esse outro texto aqui da Dama
aqui. Deixa eu ver se vai ficar... Deixa eu escorar aqui com esse outro livro. Deixa eu ver. Pronto, obrigado. Você por nada. Ao enxergar por teus olhos. Esse texto ele é meio que como uma oração. Estou em busca de minha identidade, desejo o que é a essência. Comovem-me lembranças passadas, encontros e abandonos nos braços teus. Sinto necessidades, sem mais nuances, palavras, sem meus desejos ou querer presente. Entrega, voltei. Ouço chacoalhar de árvores e tudo que é teu faz-me voltar ao teu interior. Sinto sem saber o que é sentir, pois bebi de uma fonte viva e é contínua a recordação. Deveras a razão do vida é autêntico ou imaginação? Esse é um fragmento do texto Ao Enxergar por Teus Olhos. Muito obrigado, Chico. Nada por nada. E ele traz esse encontro que envolve a criatura, o Criador. Santa Teresa de Ávila, no século XVI, São João da Cruz, grandes mestres da espiritualidade, da mística, eles remontavam isso em seus textos de maneira com maestria, que a criatura, na busca do seu Criador, vai até o ser criado. Como? Por exemplo, nessa busca nos mosteiros, em lugares sagrados ou em lugares calmos, onde você, ao ouvir, ao sentir, ao estar naquele lugar, ele lhe leva a um ser maior, né? Entra em conexão, assim como eu utilizo o violão, a música. Eles são recursos que eu utilizo para entrar em comunhão. E no texto não poderia deixar de citar esse processo que utilizou, né? Junto com a dama. Os mosteiros, eles têm essa característica, né, da reflexão, né? Sim. A introspecção. A contemplação. Contemplação, é uma maravilha. Tem trabalhos magníficos dos beneditinos, principalmente nos cantos gregorianos, né? É verdade. Que é mosteiros que trabalham muito isso. Eu sou apaixonado. De cantos gregorianos, músicas clássicas. Uhum. Sou apaixonado. Nas imagens que você coloca no seu texto, a gente percebe isso, dá para perceber. Se eu aqui, sempre quando os poetas passam, eu faço uma pergunta. Para você, o que é poesia? A poesia. Isso me lembra Cora Coralina. Pode falar. Quando ela dizia o seguinte: poeta não é somente o que escreve, e sim aquele que sente a poesia e que se extasia ao achado de uma rima, à autenticidade de um verso. E eu junto ao que desde o início eu vim falando e que eu vou continuar a falar, que é uma coisa de alma. A poesia é alma, é essência. Uhum. É essência, né? Depois você, para colocar isso e essas imagens e essa musicalidade que a poesia, que o poema, né, necessita no papel, e antes vem toda essa observação da vida, das coisas, dos momentos, enfim, e você então transferir de uma forma que você não seja especificamente uma coisa sua, que se torne também patrimônio de todos, né? É verdade. Todos precisam. A poesia é de quem dela vive e precisa e necessita, né? Que é uma manifestação artística maravilhosa, extraordinária. E o teatro? O que é que você pretende fazer? Tem alguma coisa em mente, alguma montagem? No momento, no teatro ainda não, mas tenho intentos de, principalmente em questão de formação. O que eu puder agora no momento de pegar de conhecimento, de formação, estou pegando. E a priori eu estou com o objetivo de lançar o segundo livro da Dama, que é Identidade. E nesse livro entra a narrativa, né, por meio do fluxo de consciência.
e a partir daí trazer para ver as ideias de como isso, o poder de alcance que isso vai ter, né? De entrar na mente dessa personagem. É que é um trabalho, como a gente estava conversando anteriormente, que cabe muito bem você fazer uma performance com ele, né? Quer dizer, esse trabalho ele é propício para isso, né? Ah, com ele certeza. proporciona isso, né? Até com música, como você faz aí e tal. Com dança, que você também dança, né? Sim, sim. Estou fazendo um pouco de tudo. Do balé a todas as formas de dança. Esse livro, quem quiser adquirir, como faz? A Dama, ela está disponível nos shoppings. Tanto no Shopping Parque, na leitura, quanto no Shopping Pátio, na Companhia dos Livros. Nos portais da Americanas, do Extra, Casas Bahia, Saraiva, da própria editora Viva, né? E a Dama, ela está aí. Nos maiores portais ela já está à venda, disponível. E você vai trabalhar também em festas literárias? Porque eu falo isso porque em Alagoas, este ano, em celebração aos 200 anos, a Bienal, inclusive, vai ser em homenagem aos 200 anos de Alagoas, este ano. E também vai acontecer várias festas literárias. Tem a de Pontal da Barra, chama Flip Pontal, tem a festa literária de Porto Calvo, vai ter a de Marechal Deodoro, vai ter a de Palmeira dos Índios, tudo isso da vai Palca. E também uma outra em Maragogi. Então tem oportunidades para se levar o livro, se debater, participar. É importante ver esses caminhos, não é? É importante que as pessoas tenham conhecimento da sua obra, do seu trabalho, não é? É verdade. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Chico. A gente, o tempo no instante foi embora, né? É verdade. Conversando coisas legais, sua poesia, seu trabalho, enfim. Volte aqui mais vezes para a gente dialogar sempre sobre literatura, sobre arte, poesia, sobre o seu trabalho como artista. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, Chico. E é por aqui, então, a gente encerra o nosso programa Café com Poesia. Até o nosso próximo encontro.